né? E eu sempre gosto de olhar quando estou fazendo análise de mercado, e aí serve para vocês também para fazer isso, tá? Você não precisa ficar focado apenas em compra, apenas em venda. O que é que você pode fazer? Você pode mapear dois cenários. Então, se o mercado fizer X, indica compra. Se o mercado fizer Y, indica venda. Então, assim vocês ficam muito mais fundamentados. Até porque o mercado, né, como o pessoal falou, isso aí só funciona para compra, isso aí só funciona para venda. Pessoal, funciona para tudo, tá? Porque a mesma forma que eu analiso para compra, eu posso analisar para venda. É só fazer assim, ó. Tá? E aí o pessoal se assusta, né? Que danado é isso? O que é que aconteceu? É praticamente inverter aqui o Alt I, inverter o gráfico para você tirar o seu viés, tá? Mas aqui o que é que acontece? EURUSD, se eu entrar no gráfico de 4 horas, eu vejo a mesma movimentação de DXY, só que ao contrário. E a gente vê aqui muito claramente as movimentações que o EURUSD fez de captura de liquidez. Inclusive, esse movimento último aqui, que capturou a liquidez desse fundo, desse topo aqui anterior, não só desse, mas como desse também, né? Foi uma captura de liquidez geral aqui. A gente teve esse movimento de captura, tá? O mercado veio, capturou a liquidez nesse ponto. Inclusive, esse movimento de captura, ele veio buscar uma região de oferta lá atrás. Vocês enxergam aqui no gráfico, não? Se vocês forem observar aqui, ó, nessa região, a gente tem uma região de order block aqui, ó, que deu início a toda essa movimentação de queda, ou seja, um order block muito forte, e o mercado ele vai lá, testa e manda para baixo. Então, assim, as regiões institucionais, elas não somem, tá? Então, quando eu marco, por exemplo, tem os order blocks que ainda não foram mitigados. O que é isso? São order blocks que o mercado ainda não foi lá fechar as suas ordens. Então, como por exemplo, a gente tem aqui um order block de 1 hora que o mercado ainda não chegou nele. Significa que ele perdeu a força? Não, existem ordens aí. E as ordens precisam ser fechadas em algum momento. Assim como esse outro order block aqui, ó. Não é porque ele ainda não foi tocado que ele é inválido, né? E tá lá, 1 hora o mercado chega nele, tá? Então, assim, aqui, ó, depois de quantos dias o mercado veio testar isso aqui? Vamos ter uma noção? Ó, o mercado veio testar isso aqui depois de 41 dias, mais de um mês. Foi lá, tocou e respeitou, tá? Respeitou a região de order block aqui de 1 hora e agora fez um movimento que a gente pode considerar, de fato, né, baseando naquilo que a gente estava olhando para o DXY, uma análise para venda para EURUSD. Porque da mesma forma que DXY estava para compra ali naquele momento, para EURUSD, a gente já pode enxergar isso como para venda. E a gente tem a confirmação disso com base em toda essa liquidez acumulada aqui do mercado, nas capturas sendo feitas, inclusive essa última captura que foi feita testando a região de supply. Então, assim, para mim, isso indica um forte movimento vendedor que possa vir a acontecer em EURUSD, como já está acontecendo, tá? Ó, o mercado veio aqui na sexta-feira. No final da sexta-feira ele foi lá, fechou as ordens, mandou para baixo. Tá? Então a gente já está vendo essa movimentação, inclusive com a abertura do mercado agora domingo, a gente já está vendo isso acontecer no mercado. E aí, o que é que a gente pode observar? É a região de liquidez também aqui, que eu tinha falado para vocês lá do DXY. Né? Então aqui, ó, nesse ponto, a gente tem bastante liquidez presa aqui nessa região abaixo. Tá? Essa movimentação aqui de acumulação, a gente traduz isso para o mercado como liquidez também. Liquidez a ser preenchida, liquidez a ser comida pelos institucionais. Então o mercado ele tende a se estruturar para queda, para capturar essa liquidez, inclusive vindo buscar essa região de demanda de 1 hora que a gente tem gerada por essa acumulação aqui anteriormente. Então, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver um movimento nesse sentido para o mercado vir em direção a essa captura de liquidez desse ponto aqui, ó. Marcar para vocês aqui, dinheiro preso, vem, captura essa liquidez e vem testar a região de demanda. E aí, se o mercado vai continuar ou não, isso aí a gente só vai ver caso a movimentação que venha para essa região de demanda seja uma movimentação que comece a estruturar aqui, ó, num tempo gráfico menor para alta e aí mudando os tempos gráficos superiores para alta também, para ver uma continuação dessa região de acumulação aqui em EURUSD. Entendido, pessoal? E aí, novamente, né, para não ficar tão enviesado, porque o que pode acontecer? O mercado deu todos esses indícios de queda, só que o mercado ele pode subir. Tá? Então o mercado pode subir. Então se ele vai subir, o que é que a gente vai observar? Da mesma forma que a gente observou para o DXY, as regiões de supply, a gente vai observar para a EURUSD as regiões de demanda. Então, por exemplo, aqui a gente tem um order block nessa região de 1 hora também, tá? Então tem uma região de order block de 1 hora nesse ponto. Então, o que é que vocês precisam observar? Qual a movimentação que o preço vai fazer dentro desse order block? Por quê? Porque aqui, de fato, ele já pode ter suprido toda a liquidez que o institucional queria. Ele pode voltar até essa região de demanda, tá? Voltar até essa região de demanda e aí sim estruturar.
para alta. E aí a gente tem um movimento de continuação de alta. Só que aí o que é interessante? A gente tem esses dois tipos de direcionamento. E aí, pessoal, como é que a gente se posiciona com base nessa análise para pegar as nossas operações? O que é que pode acontecer? Eu tenho vários cenários de possíveis compras e possíveis vendas claramente aqui. Que é o quê? O primeiro, é eu pegar venda em direção a essa região de demanda, tá? Segundo, pegar a venda até essa outra região de demanda. Aqui são duas posições de venda. Quais seriam as outras posições de compra? Então, ao invés de pegar para o movimento, eu posso pegar em reação às regiões. Então, em reação à região de demanda, eu posso pegar essa movimentação. E em reação a outra região de demanda aqui embaixo, eu também posso pegar essa movimentação. Então, assim, a gente sempre opera em direção a esses key levels, esses pontos chaves, esses pós, os nossos pontos de interesse no mercado. Então, assim, a gente vai em direção a essas regiões. A gente vai em direções à região de liquidez, região de oferta, região de demanda, topo, fundo. A gente sempre está observando os alvos, né? O que são os alvos? São os possíveis pontos que o mercado ele pode vir a buscar. Então, é muito bom vocês já terem pré-estabelecido os próximos alvos a serem buscados, tá?